Muito boa noite a todos. Você não é um gato. Você não é um cachorrinho. Você não é uma planta. Você é um ser humano. Os animais, os demais seres vivos, não têm a possibilidade de reagir de múltiplas formas como nós temos. Um gato só pode ser gato. Só pode fazer coisas que gato faz naturalmente. Um gato não pode decidir no seu dia viver como um homem. Um gato não pode acordar cansado de ser gato e descansar da sua gatidão e passar um dia como um ser humano normal, tomando decisões, tomando rumos que são múltiplos. Mas você pode. Mas como um grande paradoxo da vida, nós escolhemos ser gatos. Nós nos aprisionamos a decisões. Nós nos aprisionamos a rotinas, a costumes. Nós olhamos a vida na perspectiva do gato. Nós só reproduzimos, nós não pensamos, nós não observamos a beleza e a multiplicidade de oportunidades que a vida nos oportuniza. Eu acredito que participar da ceia do Senhor de forma religiosa seja mais ou menos isso. Ser gato ou ser crente. Participar no primeiro domingo dessa mesa posta, tomar o cálice na mão, fechar o olho em sinal de uma contrição que por vezes não existe e ingerir 2 alimentos. E o mais interessante é que isso talvez venha de uma certa tradição nossa que torna algo tão bonito, tão profundo, cheio de significado, apenas mais uma parte dos nossos rituais. Eu queria hoje ler com vocês um trecho breve da declaração de Lucas a respeito da ceia que o Senhor Jesus participou com os seus discípulos. E a gente entende, a gente vê claramente que Jesus estava num momento cheio de significado, um momento cheio de significado ao olhar para o passado. Jesus diz para os discípulos: olha, eu estou muito ansioso por celebrar essa Páscoa com vocês, eu estou ansiando por desfrutar desse momento, um momento tão singelo, tão importante para a nação de Israel, tão importante para nós como judeus, que recorrentemente olhamos para esse memorial, para essa festa que é um memorial, que é a Páscoa para o judeu, relembrando daquilo que esse Deus provedor e salvador fez com a nossa nação. E Jesus está ali nesses últimos momentos, já preparando os seus discípulos, mas quer participar desse momento, quer relembrar esse momento e quer estar ali nessa refeição com os discípulos. E quando ele toma do cálice, quando ele toma do pão, no verso 19 de Lucas 22, ele diz o seguinte: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Eu queria que a gente ficasse com essa última frase. Façam isso em memória de mim. E eu queria relembrar, e eu queria que a gente pensasse um pouquinho a respeito disso, diante daquilo que nos é proposto: viver como gato, viver como crente, reproduzindo a ceia, viver cumprindo um ritual, viver somente fazendo como se isso fosse apenas parte daquilo que é inerente ao crente fazer, diante de um outro convite de Jesus, diante dessa proposta profunda de Jesus. Olha, nós vamos participar dessa noite da mesma refeição que os discípulos participaram daquela noite, próxima noite que Jesus seria morto. Nós estaremos nessa noite profundamente vinculados, profundamente ligados, participando de uma refeição que o Cristo ressurreto participou com aqueles homens galileus que dividiram o ministério com Jesus. Diferentemente de encarar a ceia como algo instituído pela religião, em que somente um ministrante pode conceder
aos participantes, diferente de vermos a ceia a partir da participação e do serviço dos preparados para aqueles que são somente servos. Jesus diz: façam isso em memória de mim. E na memória que os discípulos têm de Jesus, na lembrança que os discípulos podem ter de Jesus, nas memórias que foram criadas por Jesus nos anos que os discípulos passaram com Ele, o que os discípulos podem lembrar de Jesus é aquilo que Ele afirma em João capítulo 13, olha, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Eu não estou criando aqui uma comunidade ao redor de apenas um que é o dono de todas as coisas, mas eu estou criando aqui uma comunidade de servos, porque é isso que eu vim fazer a vocês. Quando nós lembramos e participamos da ceia em memória de Cristo, não nos vinculamos apenas à ideia de que existe alguém ou existe aqui um pastor, um padre, um pároco, alguém que é preparado para servir, mas na lembrança desse memorial vem a ideia de que nós fomos feitos servos com Ele. Façam isso em memória de mim, esse é o meu corpo. Lembrem-se que em corpo, encarnado, eu vivi entre vocês, não buscando a glória dos religiosos, não buscando a métrica dos religiosos, mas pelo contrário, eu servi fora do templo, eu servi às margens, eu procurei os excluídos, eu procurei aqueles que não eram procurados, eu procurei aqueles que eram diferenciados e deixados de lado. Se eu participo só religiosamente, eu espero que o cálice chegue à minha mão. Hoje em dia, a gente nem mais faz esse movimento, né? Você recebeu quando você entrou à porta, mas por tanto tempo a gente esperou que alguns irmãos com muita boa vontade nos servissem e a gente participava desse rito com uma compreensão de participação religiosa, uma participação quase submissa, enquanto a ideia de participar em memória de Jesus é lembrança de que esse Deus encarnado fez com que todos fôssemos um, fez com que não houvesse mais separações, não houvessem mais classes entre nós, mas fôssemos feitos todos um em Jesus Cristo. Você pode não viver a vida instintivamente. Participar da ceia em memória de Cristo é lembrar que eu não preciso viver a minha vida instintivamente, querendo ser melhor que o outro, querendo ganhar mais do que o outro, querendo estar à frente do outro, mas eu posso aproveitar a minha vida querendo servir e ser bênção para o outro. Participar da ceia em memória de Jesus, relembrando, revivendo as memórias que Cristo criou nos seus discípulos, não se fazer vítima das circunstâncias, que apesar de todas as perseguições, apesar de toda a debilidade, toda a dificuldade de Cristo encarnado, apesar de toda a pobreza daquele que não tinha onde reclinar a sua cabeça, ele sabia que a vida dele tinha valor e poderia servir ao outro. Quando você pegar desse pão e desse cálice, eu queria muito que você relembrasse a vida de Jesus. E que você tivesse a oportunidade de olhar para si e se comparar com essa vida de Jesus e se dar uma nova oportunidade. Se dar uma oportunidade de sair do papel de vítima das circunstâncias, sair do lugar de necessitado, de carente e se propor a reagir como um servo de Deus. E diante de todas as dificuldades que todos nós estamos passando aqui, falar assim: Senhor, eu estou passando essas dificuldades, mas me ajuda a ser bênção, me ajuda a ser luz onde o Senhor me colocar. Assim como tu foste, Senhor, assim como na sua pobreza, assim como nas suas dificuldades, o Senhor foi luz, foi bênção, foi paz, foi amor, foi salvação. Ó Deus, em memória do Senhor, eu estou tomando desse cálice, eu estou comendo desse pão e eu estou decidindo ter uma nova reação, uma nova atitude na minha vida. Mas em segundo lugar, a memória que Jesus criou nos discípulos, além de sua vida encarnada, além do seu ministério encarnado, Jesus certamente está aqui apontando: em memória de mim, olha, nas próximas 24 horas vocês viverão tudo aquilo que é o ápice do ministério.
tudo aquilo que é a grande obra que eu vim fazer. Jesus diz isso em João 17. Pai, glorifica, chegou a hora, glorifica-me. A grande hora da vida de Jesus é a sua crucificação. A grande hora da vida de Jesus não é quando ele é aclamado na entrada de Jerusalém, não é quando ele é recebido nas casas para curar pessoas, mas a grande hora da vida de Jesus é no seu último ato, ou no seu grande ato de serviço na cruz do Calvário. Então, de tudo que vocês devem lembrar, de todas essas memórias que eu criei em vocês, de todas essas memórias que quando vocês participarem virão à mente de vocês, essa memória de que eu sou o crucificado, de que já não existe mais condenação, porque a condenação foi colocada sobre mim naquela cruz, de que já não existe mais culpa pelos seus pecados, de que vocês não se aproximam de Deus mais pelo medo, vocês não buscam mais a religião pelo medo, vocês não são mais açoitados, não são mais diferenciados pelos líderes religiosos, porque agora o castigo que nos traz a paz estava sobre mim. O castigo que vai trazer paz entre o relacionamento de Deus e vocês estará naquela cruz. E fazendo isso, participando desse memorial, tomando esses elementos nas mãos, vocês podem lembrar, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não existe culpa, já não existe medo. Quando nós olhamos para a descrição do Gênesis, assim que o homem peca, Deus vai ao encontro do homem, e o homem está escondido, está receoso do encontro, está evitando o olhar de Deus, está culpado, está amedrontado, está distante. E o que Jesus faz nessa cruz é, olha, sabe esse medo de encontrar com Deus que você tinha? Sabe essa diferenciação, essa distância que existia entre você e Deus? Sabe essa incompatibilidade que você sentia ao pensar em Deus, ao olhar para Deus? Essa incompatibilidade não existe mais. Independente de quem você seja, independente do que você faz, independente das suas compreensões da vida, quando você lembra de mim, quando você olha para a cruz do Calvário, quando você olha para esse serviço, quando você olha para essa entrega que eu fiz, isso já não existe mais. Agora há relacionamento, agora há graça, agora há paz, agora há alegria, agora há busca. Onde havia esconderijo, onde havia um receio do encontro, há a busca, há a provocação do encontro. Quando eu pego dos elementos da ceia, mesmo diante dos meus erros, das minhas debilidades, o que eu posso lembrar nessa noite é, olha, eu posso buscar porque eu vou encontrar. Eu não preciso fugir mais de Deus, eu não preciso fugir do seu olhar, eu não preciso mais ter medo do olhar de Deus, porque Ele está me contemplando nessa noite. Ele me olha através do sangue purificador de Cristo. E Ele fala, eu sou um filho amado, você é um filho amado, você é uma filha amada. Eu tenho prazer na sua vida. Eu amo você perfeitamente. E já não há mais separação, já não há mais distanciamento, porque nessa noite o sangue de Jesus te purifica de todos os pecados. Você não precisa mais temer o olhar de Deus. Você não precisa mais temer a presença de Deus. Porque hoje há um relacionamento perfeito, há uma pacificação perfeita, há uma amizade perfeita entre o homem e Deus. Através desse memorial, através da lembrança dessa entrega perfeita de Jesus Cristo. Eu não sei como é que você está nessa noite, talvez você estava distante, se sentindo distante, mas ao participar desse memorial, ao tomar esses elementos, eu queria te convidar a lembrar disso, a fazer isso em memória de Jesus, lembrando, olha, Ele pagou o preço, Ele se sacrificou para que eu pudesse ter proximidade, Ele fez aquilo que era necessário para que eu tivesse esse relacionamento. Façam isso em memória de mim, em memória da vida de Jesus, para que a gente consiga ter como exemplo e parâmetro de vida, para que a gente possa ter norte na vida e que a gente não decida igual gato a fazer somente aquilo que os nossos instintos,
e os nossos instintos mais egoístas, os nossos instintos mais difíceis, às vezes nos pedem, mas que a gente possa olhar para a vida de Jesus nesse memorial e dizer: sim, Senhor, eu tenho outras opções e a sua vida é a grande opção, a sua vida é o caminho que eu quero seguir, o seu exemplo é o caminho que eu quero seguir. Eu não quero mais responder somente aos meus instintos, mas da forma que a vida tem se apresentado a mim, eu quero ser a tua presença, eu quero ser a sua presença para esse mundo, eu quero ser a sua presença para a minha família, eu quero ser a sua presença onde o Senhor me colocar. Façam isso em memória de mim. Eu lembro, Senhor, nessa noite, que Tu pagaste o preço pelos meus pecados, e esses pecados não mais me separam do Senhor. Eu não temo mais a Sua presença, eu não estou aqui para pagar um preço, eu não estou aqui para Te convencer de nada, porque o Senhor não precisa ser convencido por nada, mas eu estou aqui porque eu sou amado pelo Senhor, porque eu sou amada pelo Senhor. Mas em terceiro e último lugar, antes de nós participarmos dessa celebração, Jesus também convidará os discípulos a fazerem isso em memória dele, em memória de que ele está vivo, em memória de sua ressurreição. A cruz não foi o fim. Esse ato de amor, esse ato de justificação não foi o fim. A cruz não pôde detê-lo, o túmulo não pôde detê-lo, ele venceu a morte e ele está vivo. E ele promete para mim e para você que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Diante das suas dificuldades, diante dos seus desafios, diante das dores que você carrega, diante dos medos que você carrega, diante das respostas que você não tem, diante das decepções que inerentemente a vida nos traz, eu posso me lembrar nessa noite, ao tomar desses elementos, que o meu Deus não me decepciona, não me frustra, porque Ele segue comigo fielmente por todos os dias, e Ele me segura na palma de suas mãos. Ele não permite que nada que eu não consiga suportar esteja comigo, mas juntamente com todas essas dores que a vida nos proporciona, Ele está comigo, está conosco, nos proporcionando escape. Esse Deus que promete que estará conosco é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Todo-Amoroso, e é certo de que Ele vai nos cuidar e vai nos abençoar e vai completar a sua obra até o dia final. Quando nós tomarmos desses elementos, eu quero que você realmente possa pensar nas dificuldades que você tem vivido. Não mais como se todas essas dificuldades dependessem de você, dependessem dos seus recursos, dependessem das respostas e das probabilidades dos médicos, dependessem das respostas dos empregos que estamos buscando, mas dependessem daquele que está caminhando conosco todos os dias e caminhará conosco todos os dias e nos receberá na glória, nos dizendo que somos filhos amados em quem Ele tem prazer. Nós somos lembrados, nós somos convidados a não nos aproximarmos dessa mesa de forma religiosa ou de forma agatística, como se isso fosse apenas um instinto porque estamos dentro de um templo no primeiro domingo do mês. Mas eu gostaria que você tomasse esses elementos que talvez já estejam nas suas mãos, em memória de Jesus, em memória da vida de Jesus, que te dá outras possibilidades, que abre seus horizontes nessa noite, que faz com que você que está aqui, talvez há tanto tempo, reagindo às propostas dos cultos da mesma forma, reagindo a cada apelo da mesma forma, reagindo a cada música da mesma forma, reagindo a cada movimento da mesma forma, como se você fosse somente um gato, que não tem outra possibilidade. Mas eu gostaria que diante do Senhor, diante desse memorial, você aceitasse essa oportunidade que a cruz nos dá de reagir diferente, de viver diferente, de ser alguém diferente. Quando nós tomarmos desses elementos, eu gostaria muito que você não se culpasse mais tanto pelos seus erros, que você encarasse sim a responsabilidade de ter uma vida diferente, mas não por culpa ou por medo, não por ser rejeitado religiosamente,
mas simplesmente porque você foi agraciado, você foi amado e amada pelo Senhor e tem um relacionamento perfeito com Ele. E sim, eu gostaria muito que você, ao pegar esses elementos, ao participar dessa ceia, você se lembrasse que Ele está vivo. Você se lembrasse que Ele está contigo todos os dias. Que você se lembrasse que os seus desafios não são uma disputa meramente travada no seu corpo e no seu intelecto, mas são disputas que são batalhadas pelo nosso Deus, que são guiadas pelo nosso Deus e cuidadas pelo nosso Deus. Eu gostaria de orar por você agora. Queria convidar você a fechar seus olhos. Nós depois vamos cantar juntos e vamos tomar esses elementos em nossas mãos. Mas eu queria orar por você nessa noite. Talvez você, por tanto tempo, esteja participando assim, de forma mecânica. Talvez você nessa noite precise se colocar diante de Deus, pedindo para que Deus te mostre outras oportunidades, outras possibilidades na vida. Você está há algum tempo encarcerado, encarcerada nos seus instintos, nos seus medos, nos seus vitimismos, nas suas dores, nos seus preconceitos. E nessa noite você está sendo convidado por Deus a falar não. Deus me dá outras possibilidades. Deus realmente abre outros caminhos. Deus abre outras portas e eu não posso me encarcerar nessa vida. Talvez você esteja tanto tempo se culpando dos seus erros, se penalizando pelos seus erros. Talvez há tanto tempo você não participa da ceia porque se acha indigno. E a ceia significa exatamente isso. Nós éramos indignos, mas hoje somos dignos pela crucificação de Jesus. Nós somos dignos, nós somos justos na presença por esse sangue derramado. Talvez há tanto tempo você não se recorde que o Deus Todo-Poderoso está do seu lado, caminhando contigo e lutando por você, vencendo as batalhas e te ajudando nas derrotas que a vida inerentemente nos traz. Quero orar por você agora. Se você deseja, de alguma forma, colocar sua vida na presença de Deus, eu queria que você ficasse em pé. Eu queria orar pela sua vida. Se você sente que há algo a ser colocado na presença de Deus, uma renovação, um problema a ser colocado na presença de Deus, eu queria que você se colocasse de pé nesse momento, que eu queria orar pela sua vida. Eu queria muito orar para que Deus te mostre essas novas opções. Eu queria orar para que essa culpa, realmente, esse ressentimento saísse do seu coração e para que você tenha muita certeza que diante das suas batalhas Ele está contigo, Ele está lutando por você. Amém. Pai amado, muito obrigado pela vida de Jesus Cristo. Muito obrigado porque podemos nessa noite lembrar a sua vida de amor, o seu sacrifício de perdão e pacificação e a sua presença de consolação e poder. Toma, Senhor, de forma especial essas pessoas que estão se colocando de pé. O Senhor sabe a motivação dos seus corações. O Senhor sabe o pensamento, a reflexão que está sendo colocada agora no seu altar. E eu te peço, Senhor, que em memória do Senhor, nós possamos nos lembrar que é uma vida prazerosa a ser desfrutada lá fora. Que em memória do Senhor já não há culpa, já não há condenação, porque todos os nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário. Em memória do Senhor, há um Cristo ressurreto, poderoso, dentro de nós, habitando em nós, caminhando ao nosso lado, nos dirigindo os passos. Não nos deixe, Senhor, nos escravizarmos nas poucas opções da vida. Não nos deixe, Senhor, nos escravizarmos pelas culpas que carregamos. Não nos deixe, Senhor, nos escravizarmos pelos medos que carregamos. Mas liberta-nos, Senhor. Nessa noite, relembrando a tua cruz, relembrando o teu corpo e o teu sangue derramado, traz libertação, traz salvação, traz renovação sobre as nossas vidas.
Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E a mim convida todos a ficar